Olá, que maravilha podermos compartilhar da palavra do Senhor e nesse dia com um tema tão especial, quando a gente está em tantas dúvidas, né? Então nós começamos hoje pedindo ao Espírito Santo, que é o esclarecedor da verdade, que é aquele que traz luz não só para o nosso entendimento, mas para a nossa caminhada também, que Ele venha estar conosco, nos dirigindo e dando esse tempo, que esse tempo assim que é tão especial, que a gente possa compreender aquilo que a palavra de Deus ela traz como verdade. Nesse versículo de João 14, verso 6, quando Jesus Cristo estava falando aos seus discípulos que Ele ia subir ao céu, preparar um lugar para que nós estivéssemos com Ele, Ele vai dizer então para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a temática de hoje é sobre verdade. Nos dias que nós estamos cercados de tantas meias-verdades, de tantas incertezas, e numa procura muitas vezes de vários caminhos, quais são as verdades? A primeira coisa que eu queria refletir com você é a nossa mutabilidade, né? A nossa plasticidade deste mundo, a questão de a gente entender que as verdades construídas por nós, elas sempre são verdades que em algum momento, quando nós as construímos, até mesmo a ciência constrói algumas verdades, essas verdades elas podem ser mudadas com o tempo. Por exemplo, eu, graças a Deus, caminhei um pouco e estou caminhando aí na ciência, eu tenho uma espécie que eu tenho o meu nome, que eu descrevi, né? Mas até mesmo hoje, com o desenvolvimento, por exemplo, da molecular, de repente alguém vai fazer um exame daquela espécie e não classifica mais o lugar que eu classifiquei. Quantas a gente vê esse sobe e desce, né? Digamos assim, às vezes um produto é bom, às vezes é um pouco já, outras pesquisas mostram que não é. E já pensou em tantas pesquisas que não foram comprovadas com as novas técnicas? Então a gente tem esse caminho, a ciência, ela é sempre aquela verdade do momento com o instrumento que ela tem. Então isso é uma questão para nós hoje, que às vezes estamos levantando uma bandeira tão assim ferrenha, né? Tão veemente, defendendo aquela verdade que nem sempre é uma verdade eterna. Qual é a nossa grande verdade eterna? Que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade e que Ele é a vida. Essa é a máxima para nós, que nós devemos buscar e viver. Então, quando Jesus, eu percebo que Jesus certamente ele já sabia de toda essa inquietação humana, de toda essa busca, desde os filósofos buscando pela verdade, buscando pelo caminho, todas essas inquietações, né? Se a gente pensa que Jesus, ao se colocar, eu sou a verdade, olha que tremendo, eu sou a verdade. Jesus se coloca como a verdade única. E daí interessante que lá em Efésios capítulo 6, quando a gente vai falar sobre as armaduras espirituais, a gente vai ver uma colocação assim, que é para nós colocarmos o cinturão da verdade. E daí o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. É nela que nós devemos buscar essa iluminação, esse caminho para nos direcionar. Quando eu penso, quais são as verdades que eu vivo? Quais são as minhas verdades? Então, voltando aí à percepção dos filósofos, por exemplo, a gente tem as famosas peneiras de Aristóteles, né? Que é para quando você contar alguma coisa, tenha certeza que aquilo é verdade. E como é que... Porque hoje, assim, é uma propagação, sabe? Não só propagação das fake news, mas as pessoas não se preocupam em verificar se isso é verdade. Mesmo dentro desse contexto falho que nós estamos falando aí, de que as nossas verdades nem sempre elas são verdades, mas as pessoas elas têm prazer em anunciar as coisas ruins. Por que é um prazer em anunciar a morte? Por que é um prazer em anunciar a destruição? Enquanto que, olha só, quando a gente abre lá em Mateus dizendo: eis que eu vos trago novas de grande alegria, na cidade de Belém nasceu Jesus. Olha, isso é boas novas, isso é falar em coisas boas, é anunciar a Jesus Cristo, é sempre a melhor boas novas. Então, esse dia, a proposta nossa
é nós anunciarmos boas novas, é estarmos envolvidos nós mesmos em coisas boas e favoráveis. Porque quando nós nos envolvemos nessa rede, né, nessa rede de informação, e que essa rede de informação tem tantos ruídos, tantos problemas de comunicação, essa nossa cultura está permeada por meias verdades, ditas por homens que a gente eleva tanto, coloca em categorias de teóricos, e quando você vai estudar a própria vida desses teóricos, você vai ver que foram pessoas frustradas muitas vezes, que foram pessoas que até desdisseram, olha só o termo, né? Contradisseram aquilo que eles mesmos falaram. Então, ao contradizer o que eles falaram, nós às vezes continuamos naquela meia verdade que ele tenha dito. Então, qual é o propósito hoje de nós falarmos aqui? A primeira coisa é trazer Jesus Cristo como essa verdade. Ele é a verdade. Nele está a verdade. E sabe, olhar para essa nossa humanidade frágil que fica sempre tentando testar até que ponto a palavra é verdade. Eu me inquieto tantas vezes com isso, porque quando Jesus fala, pode passar tempo, e ele mesmo diz, nenhum tio da minha palavra passará sem se cumprir. Então, quando você olha os primeiros versículos de João 14, quando ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, diante de todas essas inquietações, diante de tantas questões da vida, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar. Então, queridos, a nossa vida, fato é, verdade é, que ninguém fica para semente. Que todos nós temos uma vida e uma história para este momento, para agora. Mas que todos nós iremos partir. E o que será depois? Então Jesus está dizendo, eu fui preparar um lugar. E quando Jesus está trazendo essa verdade, olha só essa máxima, ele vai dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. Jesus está onde? Jesus está no Pai. Porque eles são um só. Ele não disse ninguém vai ao Pai, né? No sentido de ir a outro lugar. Ele está aqui e o Pai está no outro lugar. Não, ele disse ninguém vem ao Pai. Então, se eu quero encontrar com Deus, Jesus Cristo é o caminho. E quando eu falo nessa proposta de caminho, eu penso que a gente deve olhar por que caminhos nós andamos. Por que a gente está procurando verdades em lugares que não são o caminho? Quantas ideologias, pensamentos, organizações, para não falar seitas e religiões também, né, que se propõem a mostrar um caminho. Às vezes tem caminhos que são muito saudáveis, são saudáveis para o homem, são saudáveis no sentido de tem uma excelente filosofia de vida, em termos de saúde, de bem-estar, de ética, de moral, mas não leva ao Pai. O caminho que leva ao Pai é Jesus. Você não precisa se preocupar se você passou por rituais, se passou por fases. Não, é direto. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E daí você pergunta, mas que vida é essa? E Jesus vai garantir ainda que é vida e vida com abundância. Jesus nos dá vida e vida com abundância. Então, mesmo você estando passando por qualquer situações que não represente essa vida em abundância, chegue ao Pai e diga, Pai, eu quero estar em Ti por Jesus. Isso quer dizer, eu aceito o sacrifício de Jesus pela minha vida, porque é essa a proposta de Jesus, é conhecer Ele, e ao conhecer Ele eu assumo uma outra identidade. E daí, falando em verdade também, quando a gente olha para questões da nossa identidade, por que é tão fácil para nós, até mesmo nas nossas próprias memórias, a gente pensar e lembrar de coisas tristes da nossa vida muitas vezes? Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Vamos trazer a memória e olhar e ver o quanto Deus já esteve conosco, reconhecê-lo em nosso caminho. E em Efésios capítulo 1, ela é a identidade proposta por Deus. Então, quando diz assim, você não pode, você não consegue, você é um miserável, quantos não nós ouvimos durante o nosso processo de vida? Quantos não, quantas palavras negativas? Se você olhar os próprios meios de comunicação, às vezes eu percebo até em desenho, né? O ódio sendo transmitido e sendo colocado assim como um elemento, né? Eu odeio, né? A gente vê muito essa expressão, às vezes na boca até de criança, de jovens, de adolescentes. Eu odeio isso. Então, qual é a palavra que Deus tem para nós, que é uma palavra de verdade, né? Ele vai dizer em Efésios capítulo 1, que primeira coisa, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Então eu posso declarar, eu sou abençoado. Ele nos elegeu. Então não é porque eu faço, e isso que é a graça maravilhosa de Deus, não é porque eu faço, é porque Cristo me elegeu antes da fundação do mundo para que eu fosse dele. Deus me elegeu para que eu fosse dele no amado, em Jesus Cristo, né? E qual é a minha vida? A minha vida é para que eu seja santo. E o que seria santo? Santo é separado dessa contenda, separado dessa mesquinhez, separado dessa mente tacanha que o mundo tem, separado desse egoísmo que só pensam nele, né? Cada um pensa em si, separado de uma conquista desenfreada, de um não importa, eu preciso alcançar os meus objetivos e não importa por quem eu tenha que pisar, separado disso. Separado de um excesso, às vezes, que hoje todo mundo está sempre batendo, excesso de internet, excesso de influências, que sempre estão me dizendo aquilo que é o contrário, muitas vezes, o que a palavra do Senhor me diz. E Ele me predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, então eu sou filho adotado. E olha que lei brasileira maravilhosa que nós temos. Sabia que não pode se desfazer uma adoção? Aí eu adotei, agora eu quero lá, volta no cartório, desfaz, entrega o menino aí. O herdeiro, o herdeiro natural tem o mesmo direito deste herdeiro que se torna o adotado. Então, e a Bíblia vai dizer que nós herdamos com Cristo de tudo o que Deus tem para nós. Queridos, eu gostaria muito, é o desejo do meu coração, e eu sei que acima de tudo aquilo que Deus tem colocado, é que Deus tem colocado no meu coração, que essa palavra hoje fosse decisiva para você, para deixar essa tua identidade distorcida, essas meias verdades te colocaram, e assumir a identidade de Deus, porque Ele é a verdade, assumir o que Deus tem para você, e saber que tudo passa, tudo no mundo passa, nós passaremos, nossa geração passará, mas a palavra de Deus ela permanece. E nós temos um privilégio tão grande que nós andamos no calendário, se nós pensarmos 2020, marca o dia do nascimento de Jesus, o primeiro ano foi o ano 1, e hoje nós estamos em 2020, olhe a palavra, 2000 anos que todas as profecias se cumpriram. Tudo aquilo que foi dito. Se a gente olhar para a figueira, o apontamento para Israel, tudo que foi dito para o povo de Israel se cumpriu. Se cumpriu, inclusive, uma nação que foi despatriada e foi novamente colocada como uma nação que é o centro da terra. Tudo isso estava predito na palavra. Então, por que não crer que Jesus está voltando e que Ele me ama e que Ele quer um relacionamento comigo e quer me ter com Ele? Ele quer ter você com Ele. Ele é a verdade. Não ande procurando verdades aonde não tem Jesus, porque não é a verdade. Somente aonde tem Jesus e tem a salvação por Ele é a verdade. Não estou falando de denominação nenhuma, mas eu estou dizendo que Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida.
Ele é a vida. E a palavra do Senhor, em João 3,16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. Quero orar contigo essa palavra, que hoje o Senhor esteja te iluminando, que a gente deixe as meias verdades por aí, deixe de ser anunciador de má notícias, vamos ser anunciador de boas novas, e as boas novas é Jesus em nós, o que Jesus já tem feito por nós. Vamos deixar de ser pessoas que falemos meias verdades, ou falemos do outro, como coloca lá as peneiras de Aristóteles. Será que isso está fazendo benefício para o outro? Né? Que benefício está trazendo essa minha transmissão desse meu conteúdo? Então, aquilo que eu transmiti, que seja a verdade. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de compartilhar a tua palavra. Eu sei que a palavra ela é fiel nela mesma, e ela diz que ela faz o que apraz, entra até a divisão da alma, da medula, da alma, Senhor, e do Espírito. E por isso eu peço, Senhor, neste momento, que esta palavra ela possa estar entrando nos corações e nos trazendo tranquilidade de que, mesmo diante de tantas fake news, de tantas meias verdades e mentiras mesmo, que nós temos vivido, tua palavra diz que o diabo ele é o pai da mentira, que a gente possa hoje ter a nossa mente esclarecida pelo teu Espírito Santo, porque tu és a verdade, tu és o caminho e tu és a vida. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que esteja te aceitando, renovando os laços contigo, que possa não estar vivendo talvez a identidade, reestrutura a nossa identidade em ti. Nós somos amadas, nós somos projetados, Senhor, para viver nessa terra um tempo. E durante este tempo, nós somos a tua imagem, a tua semelhança. E nós vivemos aqui como filhos de Deus. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos de passagem aqui para fazer o bem, para semear a paz, para anunciar boas novas. Abençoa, Senhor, e faça milagre na vida da pessoa que está precisando hoje do teu socorro. Tu faz milagre, e eu creio, Senhor, em milagres de vida, milagres de saúde, milagres de revelação, milagres de libertação, porque tu vieste para isso, Pai, para libertar o cativo, tu vieste para isso, para quebrar as cadeias. Que assim seja feito em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica na paz, que bom. Graças a Deus.